Janeiro de 2019, Rússia, vila de Beryozovka, região de Khabarovsk. Um dia de inverno é interrompido pelo grito de uma criança. Enquanto brincam perto das tubulações de aquecimento, alunas encontram algo assustador: uma mão humana sendo carregada por cães de rua. A polícia que chegou ao local vasculha os arredores e encontra sacos com restos humanos esquartejados em latas de lixo. A vítima é Vassily Shliaktich, um zelador de 52 anos que desapareceu há alguns dias. As pistas rapidamente levam àquela de quem ele alugou um quarto nos últimos dias. É a aposentada de 80 anos Sofia Zhukova, conhecida pelos vizinhos por seu temperamento difícil e pelo apelido de Sonka Sipiataya. No apartamento dela acham vestígios de sangue e um machado. A prisão, que parecia comum, embora fosse rabugenta, essa velha se torna apenas o começo de uma história chocante. Segundo a investigação, havia um rastro de sangue atrás de Zhukova que durava 15 anos. Uma série de assassinatos cometidos com uma frieza gelada usando um machado comum. As vítimas eram tanto adultos quanto uma criança. Seus corpos foram impiedosamente desmembrados e descartados como lixo. A imagem de uma típica vovó, uma velhinha bondosa fazendo tortas e tricotando meias para os netos, se despedaçou completamente diante da realidade deste caso. Como uma aposentada tranquila dos subúrbios de Khabarovsk se transformou em um monstro? Por que ela, que vivia à vista de todos, não pôde ser identificada e encontrada por uma década e meia? Esta história é uma tentativa de olhar para o abismo que se esconde atrás de um rosto enrugado e de uma voz rouca. A trajetória de Sonka começou em 1939 na distante aldeia de Sviagina, na região de Gorkovskaya, atualmente Nizhny Novgorod. A infância dela coincidiu com a guerra e os difíceis anos do pós-guerra. O pai foi para a frente de batalha, a mãe trabalhava no campo. Ela teve apenas 2 anos de escolaridade. Ela nunca aprendeu direito a ler e escrever. Mas desde pequena ela se acostumou ao trabalho físico pesado, ao trabalho na terra. Talvez tenha sido lá, na vida dura do campo, que seu caráter e sua força física extraordinária foram forjados, algo que continuaria impressionando os vizinhos mesmo 60 e 70 anos depois. Como e quando ela chegou a Khabarovsk, no vilarejo de Beryozovka, bem na periferia da cidade, não se sabe ao certo. Aqui ela se casou e teve filhos. Dizem que alguns dos filhos dela morreram ainda bebês, mas uma tragédia para a coleção de dificuldades da vida. Trabalhou a vida toda como trabalhadora braçal, sem se importar com o trabalho pesado. Algumas fontes mencionam que na juventude ela trabalhou em uma granja de porcos, talvez no setor de abate ou de corte, uma experiência que mais tarde poderia ser útil para ela em um contexto totalmente diferente e monstruoso. Em 2005, Sofia ficou viúva. E foi exatamente esse ano que marcou o início de sua crônica sangrenta. Talvez a morte do marido tenha quebrado algo de vez em sua alma, ou talvez tenha sido a partida da última pessoa que ainda conseguia conter a fera adormecida dentro dela. Os vizinhos do prédio comum de 5 andares no bairro 40 anos da Vitória a conheciam como Dona Sônia, mas pelas costas geralmente a chamavam de Sônia Rouca. Esse apelido ficou com ela por causa da voz rouca e áspera, consequência de uma antiga cirurgia na tireoide. Os policiais foram avisados do desaparecimento. Esse calo parece ter sujeira e escorrega. Alta, mesmo na velhice, era uma mulher imponente e forte, com mãos grossas e vigorosas. Os vizinhos, com uma mistura de medo e admiração, lembravam como ela, durante a reforma, sozinha, carregava para fora do apartamento pesados radiadores de ferro fundido ou levava sacos de batatas no ombro. Mas ela ficou marcada não só pela força. O temperamento da Dona Sônia era difícil, briguento. Ela não media palavras e facilmente soltava um palavrão daqueles, se algo não era do seu jeito. Conflituosa, mal-humorada, frequentemente bêbada. Eu realmente não me lembro dela sóbria, contou um dos vizinhos aos jornalistas.
todo dia com bafo de álcool. Outro lembrava como havia na loja, comprando várias garrafas de vodka com a aposentadoria recém-recebida, sem nenhum petisco para acompanhar. Aliás, vou deixar as fontes e materiais no Telegram do Strash no Strashnote. O link para a postagem estará abaixo do vídeo. Então, se por acaso quiserem se certificar da veracidade da história ou ler mais alguma coisa sobre isso, sejam bem-vindos. As crianças tinham muito medo dela. E não eram só as crianças, até os adultos tentavam evitar ela. Dizem que ela envenenava os gatos do quintal e, mais de uma vez, fazia ameaças terríveis durante as brigas. 14 de dezembro de 2005, Beryozovka. A neve que caiu na véspera cobria as calçadas com uma camada crocante e o ar mordia as bochechas e beliscava as pontas dos dedos. Risos de duas meninas de 8 anos. O riso de Nastya Alexenko e sua colega de classe Valia rompia o silêncio úmido da rua como brilhantes pedrinhas de gelo tilintando. As meninas voltavam da escola, pulando sobre os montes de neve e conversando sem parar sobre a prova de matemática, sobre a nova boneca Olka do 3º ano e sobre quais presentes o Papai Noel traria. O mundo delas era simples, compreensível e seguro: casa, escola, quintal, brincadeiras, segredos sussurrados e fé em milagres. Nastya morava com a avó e o avô, e o caminho até a entrada do prédio deles era conhecido até o último buraco na calçada. Eles se aproximaram do prédio cinza de 5 andares que parecia uma fortaleza inexpugnável onde Nastya morava com a avó e o avô. A entrada, uma abertura escura e ameaçadora na parede com uma porta de metal descascada. Bom, eu vou indo, disse Nastya, puxando o gorro mais para baixo. Até amanhã, disse Valia, mudando o peso de uma perna para a outra por causa do frio. Talvez eu ligue à noite, perguntou Nastya. Liga sim. Elas ainda sussurraram um pouco, riram de alguma coisa entre elas, coisa de criança. Nastya acenou para a amiga, respirou fundo o ar frio e puxou a porta pesada para si. Ela se abriu com um rangido baixo e arrastado e Nastya entrou para a penumbra e os cheiros de uma casa antiga. Poeira, umidade e algo indefinidamente mofado. Anoitecer. Valia acompanhou a amiga com o olhar e foi pela rua para sua casa. A porta se fechava devagar, com relutância. Nesse momento, a menina percebeu de relance uma figura escura que apareceu do nada. Da penumbra que se adensava, surgiu ela, vovó Sônia, enrolada em um lenço escuro e um casaco sem forma. Ela caminhava com dificuldade, mas apressada. Valia estremeceu. Vovó Sônia sempre parecia um pouco assustadora. Ela era meio carrancuda, resmungona, e dias atrás ameaçou cortar as mãos e as cabeças deles porque faziam barulho na entrada. A velha se aproximou da entrada, pegou habilmente a borda da porta, não deixando que ela se fechasse completamente, e deslizou para dentro atrás da Nastya. A porta se fechou lentamente com um suspiro final, separando a Valia, a rua, a neve e todo o mundo habitual do que agora acontecia lá dentro. Valia estremeceu e foi para casa, pela rua, um pouco mais rápido do que o normal. Nastya já havia subido até o patamar do seu 2º andar quando, de repente, atrás dela, ouviu-se a voz estridente e familiar da vizinha. Nastya, espera aí. A menina parou contra a vontade. Ela tinha receio da vovó Sônia, pois ela era pouco amigável. Às vezes xingava e de certa forma lembrava uma bruxa de conto de fadas. Olá, vovó Sônia, disse Nastya sem entusiasmo. A velha se aproximou. A menina baixou os olhos, achando que a vizinha ia começar a repreendê-la de novo pelo comportamento barulhento da última vez. Mas em vez disso, a vovó Sônia tirou um bombom de chocolate do bolso e lhe ofereceu. Por que está tão triste? Está com frio, é isso? Toma aqui um docinho, é gostoso. Nastya olhou para ela desconfiada. Nastya, docinho? Vovó Sônia nunca dava nada de graça. E com certeza nunca foi tão simpática assim. O medo do seu temperamento normalmente ríspido lutava com a curiosidade infantil e com aquela leve sensação de milagre que antecede o ano novo. E se de repente a vovó rabugenta hoje estiver gentil? O que foi, pega? Disse a velha novamente com voz calma, percebendo a hesitação dela.
Você costumava me visitar de vez em quando meu avô ainda era vivo. Olha só como desenhávamos juntos, lembra? E agora, por que você não vem mais? Eu fico entediada sozinha. Nastya ficou envergonhada. Ela nunca tinha ido lá. Mas a velha falava com tanta confiança como se fosse verdade. Passou pela cabeça dela a ideia. Será que ela está confundindo alguma coisa? Ou será que ela sonhou com alguma coisa? Ela olhou novamente para a porta dela, ali ao lado. Eu não vim aqui, murmurou Nastya baixinho, dando um pequeno passo em direção ao seu apartamento. Veio sim. Respondeu Zhukova com um gesto de desdém, e em sua voz rouca apareceu uma leve insistência traiçoeira. Ela deu um passo, bloqueando o caminho direto para a porta ao lado. Só esqueci mesmo, mas tudo bem. Vai querer um docinho? Ela estendeu um doce embrulhado. A mão da velha parecia grande, forte e de certa forma maldosa. Só preciso pegar o doce e passar correndo por ela até minha casa. Obrigado. A menina rapidamente estendeu a mão para pegar o doce, tentando não tocar na mão da velha. Quer entrar na minha casa um instante? Vamos tomar chá com doces. Eu tenho vários tipos lá, e biscoitos também. Preciso ir para casa, minha avó está me esperando. Vai demorar para mim. Vamos embora. De repente a voz de Zhukova ficou mais dura, com um tom metálico de ordem. A mão pousou no ombro da menina com uma rapidez relâmpago. O aperto foi surpreendentemente forte. Os dedos afundaram fundo no tecido do casaco. Me solta, eu vou para casa. Nastya tentou se soltar. Quieta, rosnou a velha, e sua voz voltou ao seu habitual tom rouco e assustador. Não havia mais fingimento nela, apenas uma raiva fria. Com uma mão, ela abria a fechadura com a chave e com a outra agarrou a menina pela gola. Nastya sentiu que estava literalmente sendo arrastada para a porta ao lado. Ela ficou assustada e quis gritar, chamar a avó, mas a velha, habilidosamente e com uma força inesperada para uma pessoa idosa, empurrou a menina para dentro do seu apartamento. A porta se fechou com um estrondo atrás delas, cortando o caminho para a salvação. Não tenha medo, pequena, sussurrou a vovó Sônia. Agora vamos tomar um chá, vamos tomar, e depois você vai embora sentindo o calor da casa. Ela tirou o gorro da Nastya e empurrou a menina para a cozinha. Nastya tentava respirar normalmente, mas o ar parecia denso, o medo a paralisava. Ela não ouviu quando a vovó Sônia pegou o machado, quando seus dedos fortes e nodosos, para a idade que tinha, apertaram o cabo. A menina não viu quando a velha se aproximou. Silenciosa como uma sombra, seus olhos brilhavam com uma determinação fria. De repente, Nastya foi tomada por uma onda de ansiedade, aguda como uma agulha. Algo estava errado. Ela quis se virar, mas não teve tempo. O machado já cortava o ar. O primeiro golpe caiu sobre a cabeça com um estalo surdo. A dor explodiu, ofuscante, insuportável. Nastya abriu a boca para gritar, mas o grito se perdeu na agonia. O mundo balançou, ficou turvo. O segundo golpe veio instantaneamente, impiedoso, com um som molhado e pastoso. Nastya não teve tempo de perceber, não teve tempo de pedir ajuda, as pernas cederam e ela caiu no chão. Quando Nastya não apareceu em casa para o almoço, os parentes ficaram alarmados. A menina simplesmente desapareceu. A polícia começou as buscas. A amiga Valia contou que viu como Nastya entrou no prédio junto com Sofia Zhukova. Também contou sobre as ameaças anteriores da velha. A polícia foi até Zhukova. Ela informou calmamente que conhecia bem a Nastya. A menina supostamente até a visitava quando o marido ainda era vivo. No dia do desaparecimento, segundo ela, realmente viu a Nastya na escada, mas as amigas a chamaram e ela correu de volta para a rua. A mentira era óbvia. Os familiares da Nastya sabiam que ela nunca tinha estado na casa da Zhukova. Mas não havia provas diretas. O avô da menina estava quase certo da culpa da vizinha e quase partiu para cima dela com os punhos, mas não conseguia provar nada. No entanto, o próprio avô inicialmente também foi considerado um dos suspeitos.
As buscas continuaram, e no final de dezembro o pesadelo ganhou forma. Primeiro, uma das moradoras, enquanto passeava com o cachorro à noite, viu na esquina do prédio, debaixo das sacadas, pedaços estranhos de carne fresca e manchas de sangue. Achando que era veneno de caçadores de cães, ela levou os cachorros embora e avisou a polícia. Os patrulheiros chegaram, mas encontraram apenas manchas e ossos, sem dar importância a eles. E em 27 de dezembro, outro morador de Khabarovsk, ao parar perto do lixão na região de Berezovka, notou um saco preto coberto de neve. Achando que havia carne dentro, adequada para o cachorro, ele levou o saco para casa. Colocou perto do fogão para descongelar. Depois de um tempo, ele olhou dentro e recuou horrorizado. No pacote havia partes de um corpo de criança. Chocado, o homem levou a descoberta assustadora para a delegacia. A identificação confirmou, eram os restos mortais da Nastya. A cidade ficou chocada com a crueldade do crime. Mas quem era o estrangulador? Apesar das suspeitas naquela época não chegaram até Zhukova. A investigação chegou a um impasse. Se passaram 8 anos, o horror dos dias de dezembro de 2005 já foi pouco a pouco apagado da memória dos moradores de Berezovka. E então, um novo desaparecimento. Em março de 2013, a conhecida de 77 anos de Sofia Zhukova, Anastasia Mikiva, veio visitá-la. Ela tinha acabado de vender seu apartamento em Khabarovsk, recebendo cerca de 3 milhões de rublos e planejava se mudar em breve para Moscou para morar com a filha. Pediu para ficar umas 2 semanas na casa de Zhukova para resolver assuntos. Por alguns dias, Anastasia manteve contato com a filha, informando sobre seus planos. E depois silêncio. O telefone ficou em silêncio. A filha começou a se preocupar. Não era típico da mãe desaparecer assim de repente. Ela ligou para Zhukova. Ela respondeu de forma evasiva, dizendo que Anastasia de repente resolveu ir embora. Para onde, ela não disse direito. A preocupação virou ansiedade e depois pânico. A filha e a sobrinha de Anastasia comunicaram o desaparecimento dela à polícia. Os investigadores voltaram até a vovó Sônia e novamente ouviram uma história cheia de contradições. Supostamente, no dia 9 de março, a visitante de repente fez as malas e disse que estava indo embora para visitar alguns parentes no Primory. Zhukova, surpresa e insatisfeita, tentou impedi-la, até arrancou a bolsa com os documentos, mas mesmo assim ela foi embora. Sofia supostamente viu pela janela quando Anastácia entrou em um carro preto misterioso e foi embora. O relato despertou suspeitas, ainda mais porque os investigadores notaram manchas parecidas com sangue no papel de parede e no radiador do apartamento de Zhukova. A velha rebateu. Discutimos antes da viagem. Anastasia ficou nervosa e começou a sangrar pelo nariz. Ela gesticulou com as mãos e acabou respingando. A filha da desaparecida confirmou. Eles não têm nenhum parente em Primory. Mais tarde, a carteira que entregava a aposentadoria para as 2 mulheres contou que não acreditou na história do carro preto. As janelas do apartamento de Zhukova davam para o pátio, onde um carro não poderia entrar. Os vizinhos deram mais detalhes. Notaram que, após o desaparecimento de Anastasia, Zhukova passou a usar algumas das coisas dela. Também viram ela tirando móveis do apartamento e jogando no lixo. E uma das vizinhas notou uma mancha avermelhada suspeita perto das lixeiras. Todos esses detalhes levantaram suspeitas. Vestígios de sangue no apartamento foram enviados para a perícia. Depois de um tempo, a perícia confirmou. Era sangue de Anastasia Mikiva. As suspeitas em relação a Zhukova aumentaram consideravelmente. Ela chegou a ser detida em novembro de 2013 e ficou presa por alguns dias. Mas não havia provas concretas. Sem uma confirmação direta da morte, sem o corpo, o simples fato de haver sangue não era suficiente para apresentar uma acusação. O caso voltou a um beco sem saída. Mikeyeva passou a ser procurada. Na prática, ela foi considerada desaparecida. E Sonka, tendo passado ilesa por mais um encontro com as autoridades, continuou levando sua vida habitual no mesmo apartamento no 2º andar. Ninguém além dela sabia o que aconteceu atrás de sua porta em março de 2013
e onde procurar os restos mortais da mulher que veio visitar e desapareceu para sempre. Pela segunda vez, ela conseguiu de forma surpreendente evitar a punição. Foi preciso esperar quase 6 anos pela próxima vítima. A vítima foi Vasily Shliaktich, de 52 anos, embora algumas fontes digam que ele tinha 62 ou até 57 anos. O homem veio da Ucrânia para Khabarovsk, trabalhava como zelador em uma empresa local de administração. Ele era considerado uma pessoa razoável, mas notavam sua fraqueza, gostava de beber. No final de janeiro de 2019, após mais uma briga por causa da bebida, sua companheira o expulsou de casa. Sem ter onde morar, Vasily pediu para ficar na casa de Zhukova, que ele já conhecia. Ela concordou pelo preço de 10.000 rublos pelo quarto e pela comida. Depois de morar com ela por apenas alguns dias, em 28 de janeiro, Shliaktich desapareceu. No trabalho, inicialmente ignoraram sua ausência e acharam que ele tinha voltado a beber. Mas ele não apareceu no dia seguinte. Noite de 28 para 29 de janeiro, Berezovka, apartamento de Sofia Zhukova. A dona da casa e o inquilino bebiam juntos na cozinha desde a noite. Uma conversa tranquila sobre vários assuntos acabou virando uma briga por causa da dívida de Shliaktich. Vasily, com os olhos vermelhos de tanto beber, respirava com dificuldade, esparramado na cadeira. Seu rosto rude, coberto de barba por fazer, brilhava de suor. A velha, vestindo um roupão surrado, sentava-se em frente, seus dedos ossudos mexendo nervosamente na borda da toalha gasta. Você prometeu, Vaska. A voz da velha era rouca, com uma raiva metálica. 10.000 pelo quarto e pela comida. Cadê o dinheiro? Nem metade você entregou. Vasily resmungou, tomou um gole do copo e limpou a boca com a manga. Ah, deixa disso, velho, murmurou ele, fazendo uma careta. Disse que vou devolver e farei isso em breve. Em breve? Gritou Zhukova. Eu não sou instituição de caridade. Você come do meu pão, bebe da minha vodka e não quer pagar. Cadê sua consciência? Vá pro inferno, velha, com essa história de consciência! Gritou Vasily e sua voz ecoou na cozinha apertada. Ele bateu na mesa com a palma da mão, irritado. Depois serviu mais um pouco, mas não terminou de beber e a cabeça caiu pesadamente sobre os braços. Logo depois ele já roncava. A velha calou-se, cerrando os dentes com raiva, mas seu olhar, afiado como uma lâmina, cravou-se no zelador. Por algum tempo ela ficou sentada imóvel, olhando para o inquilino. Seu rosto, enrugado e pálido, parecia esculpido em pedra. Apenas os olhos brilhavam frios e calculistas. Ela foi ao armário no canto da cozinha, onde, sob alguns trapos, guardava um velho machado. O cabo, gasto pelo tempo, encaixou-se em sua mão. Vasily dormia sem suspeitar de nada. O ronco ecoava pelo apartamento, abafando os passos da vovó Sônia. Ela se aproximou por trás, parou e olhou para a nuca do zelador, para suas costas largas. A raiva humana comum se misturou com algo sombrio, insano. Ele ousou insultá-la, ousou não pagar, ousou viver. A velha levantou o machado. A luz da lâmpada brilhou na lâmina. O primeiro golpe atingiu a nuca. O machado entrou no osso com um estalo surdo. Vasily gritou, seu corpo estremeceu. Os olhos se arregalaram de dor e terror. Sua puta! Gritou ele, tentando se levantar. O sangue escorreu pela mesa, pelo chão. Ele segurou a cabeça. Que porra é essa? O que você tá fazendo, sua desgraçada? Zhukova não respondeu. O rosto dela estava vazio, como uma máscara. Ela bateu de novo, mirando no topo da cabeça, e depois mais uma vez. O grito de Vasily cessou, dando lugar a um estertor rouco. Ele caiu no chão, derrubando a cadeira. Suas mãos agarravam o ar convulsivamente. O sangue se espalhava pelo linóleo, uma poça negra refletindo a luz. A velha batia de novo, cada golpe era acompanhado por um baque surdo que fazia as paredes tremerem. Essa noite foi inquietante para os vizinhos de Zhukova no andar de baixo. Por volta das 2 horas, o silêncio foi rompido por fortes e surdos golpes vindos de cima.
O som era como se estivessem picando algo pesado bem no chão. Até o lustre no teto começou a pular, contou depois o vizinho. Através dos golpes, segundo a esposa dele, ouviam-se gemidos masculinos. Depois, mais uma série de golpes, ainda mais altos. Depois, fez-se silêncio. Logo depois, os vizinhos ouviram alguém lavando o chão no andar de cima. O marido quis subir para reclamar, mas a esposa o convenceu a não ir. Se eu tivesse ido lá quando ela estava cortando o zelador em pedaços, ela poderia ter me acertado com um machado também. Eu estaria caído agora. Ainda bem que minha esposa não me deixou ir. Ele falou isso depois, tremendo. De manhã, eles viram Zhukova sair para o pátio com um grande pacote bem cheio e ir em direção às lixeiras. Na noite seguinte, o barulho se repetiu. Por muito tempo, cerca de 1 hora, algo estava sendo cortado novamente. O desfecho aconteceu em 30 de janeiro. As crianças que brincavam no pátio viram uma cena horrível perto da tubulação de aquecimento. Cães de rua estavam carregando uma mão humana. Chamaram a polícia. A inspeção dos contêineres de lixo próximos e da área deixou até mesmo os policiais mais experientes em choque. Partes do corpo masculino e órgãos internos estavam embalados em sacos e latas de lixo. Pelas impressões digitais, a identidade foi rapidamente estabelecida. Era o zelador desaparecido, Vassili Shliaktich. Desta vez, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram instantaneamente. O desaparecido morava com Zhukova. Os vizinhos ouviram sons horríveis à noite, e agora seu corpo esquartejado foi encontrado perto da casa. Os investigadores foram até a vovó Sônia. A busca não deixou dúvidas. Foram encontrados inúmeros vestígios de sangue de Shliaktich no apartamento, inclusive em lâminas, machados e serras. A princípio, a velha de 80 anos tentou negar. Barulho? Ah, era ela cortando ossos para o borscht. Sangue. Isso aí já está aí desde 2013, veio de uma parente chamada Mikiva. Mas as evidências eram muito óbvias. Em 31 de janeiro de 2019, Zhukov foi preso. Desta vez foi para valer e por muito tempo. A teia do mal que ela teceu por 15 anos começou a se desfazer. Quando ficou sob custódia e se deparou com provas irrefutáveis no caso do zelador, Sofia Zhukova mudou de tática. Ela confessou ter tirado a vida de Vassili Shliaktich, mas apresentou sua própria versão: autodefesa e vingança. Supostamente, na noite anterior, o zelador veio até ela não sozinho, mas com um amigo. Eles pediram para tomar chá e depois ambos a violentaram. Um segurava, o outro abusava, depois trocavam de lugar. O amigo fugiu e o Shliaktich, ao tentar expulsá-lo, ela acabou atingindo com um machado. Essa versão sobre o abuso em grupo, ela repetirá até o fim de seus dias, embora a investigação nunca encontre nenhuma confirmação disso. Mas tirar a vida do zelador foi apenas a ponta do iceberg. Os investigadores, ao estudarem a personalidade de Zhukova e as circunstâncias do caso, não puderam deixar de lembrar de outros 2 casos não resolvidos em que seu nome apareceu: o desaparecimento de uma menina em 2005 e de uma amiga em 2013. Começou um trabalho minucioso de rechecagem dos antigos materiais e novos interrogatórios das testemunhas. No apartamento de Zhukova foi realizada uma busca minuciosa utilizando métodos forenses modernos, e o resultado não demorou a aparecer. Debaixo do linóleo e em outros lugares escondidos foram encontradas micropartículas de sangue, lavadas, mas ainda preservadas. A perícia de DNA confirmou as terríveis suspeitas. O sangue pertencia à desaparecida Anastasia Mikiva e à menina Nastia, de 8 anos. Enquanto isso, a própria Zhukova, ao ser levada para o centro de detenção provisória, parece que sentiu que já não tinha mais nada a perder. Na cela, onde ela estava com 2 outras detentas, a mulher idosa inicialmente tentava se passar por uma vítima inocente das circunstâncias, sobre quem queriam colocar a culpa pela morte do zelador. Mas logo, seja por tédio ou por um estranho desejo de se gabar, ela começou a se abrir. Com detalhes assustadores, ela contou às companheiras de cela como matou tanto o zelador quanto a amiga de Mikiva.
Mas o mais chocante foi sua confissão de ter tirado a vida da pequena Nastya. Ela contou como esquartejou a criança e jogou os restos pela varanda para que os cachorros os espalhassem. As companheiras de cela, chocadas, imediatamente contaram o que ouviram ao investigador. E logo Sonka deu um depoimento oficial confessando todos os 3 episódios. Ela não apenas contou, mas também nos mostrou durante os experimentos investigativos como cometia o crime. A gravação desses experimentos se tornou uma das principais provas da acusação. No vídeo, vovó Sônia, com um sangue frio assustador e conhecimento do assunto, demonstra em que ângulo e quantas vezes é preciso golpear com um machado para separar uma mão ou uma cabeça. 2 golpes nas mãos e 3 na cabeça da criança, explica ela de forma prática. Ela explica sua habilidade surpreendente para a idade dela de forma simples. Cresceu na aldeia, desde os 7 anos cortava lenha sozinha, tanto com machado quanto com machadinha, por isso ficou treinada. Ao descrever como tirou a vida da amiga, de repente ela pronuncia com emoção palavras que fazem o sangue gelar. Na minha cabeça, as palavras martelavam: bate nela, bate nela, bate nela. E quem disse isso pra você? Tinha mais alguém no apartamento? Pergunta o investigador. Não, não tinha. Isso soava na minha cabeça, responde Sônia Cipataya. Na verdade, até nessas confissões havia inconsistências. Por exemplo, ela afirmava que não cortou a cabeça da menina em pedaços, enquanto os fragmentos encontrados diziam o contrário. Quando perguntaram se ela tentou esconder a identidade da vítima, respondeu: "Para mim, tanto fazia. Eu estava em um estado como se não fosse eu quem tivesse feito isso. E depois, quando voltei a mim, só depois de uns 3 dias fiquei pensando: meu Deus, por que eu fiz isso?" Durante a investigação, o caso foi cercado de rumores horríveis. Diziam que a vovó Sônia era canibal, comia partes dos corpos de suas vítimas, guardava-as na geladeira e até oferecia aspic e pastéis recheados de carne humana aos vizinhos. Escreveram que ao ser detida, ela era tão forte que derrubou 5 policiais. O comitê de investigação oficialmente desmentiu essas suposições. Ela não comeu ninguém e nem pretendia comer. É improvável que ela conseguisse lidar com 5 policiais de uma vez só. Tudo isso é coisa de fantasia. A realidade, no entanto, era mais assustadora do que qualquer invenção. A perícia psicológica e psiquiátrica considerou Sofia Zhukova totalmente sã. Os peritos concluíram que ela tirava vidas conscientemente, entendendo o caráter real e o perigo social de suas ações. Segundo a investigação, os motivos para os crimes eram sempre razões insignificantes, o que correspondia ao seu temperamento explosivo e agressivo. Após o crime, ela esquartejava os corpos com sangue frio, embalava em sacos de forma metódica e, em várias saídas, espalhava pelas redondezas, jogando em lixeiras ou simplesmente deixando na rua. O julgamento de Sofia Zhukova, de 80 anos, começou em 2020 e imediatamente chamou a atenção. Já na primeira audiência, a ré surpreendeu. Ela negou completamente suas confissões anteriores sobre tirar a vida da menina e da amiga. Ela só admitiu culpa no assassinato do zelador Shliakti, insistindo em sua versão sobre o abuso. Todas as outras confissões, segundo ela, foram dadas sob forte pressão psicológica durante a investigação. Ela afirmou que foi ameaçada com a prisão dos filhos. Disseram: "Está vendo as algemas? E o seu filho? Você ama o seu Serioshka? Então vamos algemá-lo e enfiá-lo na cadeia pelo resto da vida." Eu concordei, mas foi pelos meus 2 filhos para que não fizessem nada com eles. O comportamento de Zhukova na sala do tribunal chocou os presentes. Nem um pingo de arrependimento, nem compaixão pelos familiares das vítimas. Ela se comportou de maneira insolente e provocadora. Frequentemente interrompia as testemunhas e as vítimas gritando "não minta", fazendo comentários sarcásticos. Para a companheira do zelador falecido que estava testemunhando, ela ordenou em voz alta que calasse a boca.
Durante os relatos emocionados da mãe da falecida Nástia ou da esposa de Shliakhtych sobre seus entes queridos, a vovó Sônia não escondia o sorriso e às vezes até ria alto, cobrindo a boca com a mão. Parecia que a desgraça alheia apenas a divertia. O processo seguia seu curso. A acusação apresentava as provas coletadas, os resultados dos exames de DNA, os depoimentos de dezenas de testemunhas, vizinhos, da amiga da menina assassinada, do carteiro, das companheiras de cela. Também foram exibidas gravações em vídeo das reconstituições, onde Zhukova descrevia e mostrava detalhadamente seus crimes. A defesa tentou questionar as provas dos 2 primeiros episódios, insistindo na falta de comprovação da culpa e na pressão sobre a ré. O caso teve grande repercussão não só na Rússia, mas também no exterior. Tabloides britânicos e americanos a apelidaram de Russian Granny Reaper, a avó russa esquartejadora. A serial killer mais velha do mundo, esse título não oficial ficou firmemente associado a ela. Mesmo dentro das paredes do centro de detenção, Zhukova não perdia a presença de espírito nem seu senso de humor peculiar e macabro. Um dos funcionários do centro de detenção contou aos jornalistas. Os guardas diziam que quando a levavam para comer, ela estalava os dentes perto do ouvido deles e sussurrava: "Tá com medo de mim, garoto? Olha, senão eu te como." Esse episódio fala muito sobre o caráter dela, inflexível, cínico e assustador até o fim. Mas Sofia Zhukova não viveu até o fim do processo judicial. No final de dezembro de 2020, no auge da pandemia, ela pegou coronavírus. Ela foi hospitalizada no Hospital Municipal número 10 sob escolta. Em 29 de dezembro de 2020, o coração da assassina em série mais velha do mundo parou de bater. Ela morreu devido a complicações causadas pela infecção do coronavírus. A sentença condenatória nunca foi pronunciada. No entanto, o ponto final jurídico no caso foi colocado. Em 19 de janeiro de 2021, o Tribunal Regional de Khabarovsk emitiu uma decisão. Após analisar todos os materiais do caso, depoimentos e provas, o tribunal concluiu que Zhukova era culpada em todos os 3 episódios de homicídio, incluindo a morte de uma menor que se encontrava em estado de vulnerabilidade. De acordo com os itens 1 e 1-AV da parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa, foi estabelecido que foi ela, usando um machado, quem desferiu múltiplos golpes nas vítimas, causando suas mortes. Mas como a acusada faleceu e seus familiares, parentes e filhos não se opuseram ao encerramento do caso por motivo não reabilitador, ou seja, não insistiram na continuação do processo. Para uma possível reabilitação da mãe, o processo criminal foi encerrado devido ao falecimento da ré. Formalmente não há sentença. De fato, a culpa foi estabelecida pelo tribunal. O que restou depois de Sofia Zhukova? A lembrança do horror que por muitos anos se escondia no tranquilo vilarejo de Berezovka, atrás da porta de um apartamento comum. A dor que não cicatriza e o luto das famílias que perderam seus entes queridos. A fama chocante da vovó destripadora que se espalhou pelo mundo todo. Seus filhos, segundo as informações disponíveis, preferiram se distanciar ao máximo do terrível legado da mãe. Apenas um deles esteve presente na sessão final do tribunal. E, como um estranho, quase absurdo pós-escrito para essa história, em fevereiro de 2025, mais de 4 anos após a morte de Zhukova, seu nome voltou a aparecer, desta vez no banco de dados dos oficiais de justiça. Foi emitida uma ordem judicial contra a falecida vovó Sônia para a cobrança de uma dívida de contas de serviços básicos no valor de 96 rublos e 51 copeques. A máquina burocrática que tritura destinos não sabia que sua devedora já havia comparecido diante de um tribunal bem diferente há muito tempo. Agora vou tentar reconstruir o retrato psicológico dela para vocês, mesmo que não seja exato, baseado em informações públicas e à distância, mas ainda assim. Sofia Zhukova, conhecida como a vovó destripadora, representa um caso assustador e único.
Uma mulher de 80 anos que cometeu pelo menos 3 assassinatos brutais desmembrando os corpos. Por fora, ela parecia uma aposentada comum, mas na verdade era extremamente perigosa, agressiva e uma pessoa profundamente perturbada. No seu perfil psicológico, há várias características-chave. Em primeiro lugar, a agressividade e um temperamento explosivo. Os vizinhos a descreviam como uma mulher maldosa e conflituosa, que não hesitava em fazer ameaças, inclusive a crianças. Isso se combinava com uma força física e resistência impressionantes para a sua idade. Ela conseguia carregar pesos, retirar radiadores de ferro fundido, esquartejar corpos e distribuí-los em contêineres, tudo sozinha. O alcoolismo desempenhava um papel significativo. Praticamente todos os vizinhos mencionaram que ela raramente estava sóbria. A embriaguez constante podia reduzir o autocontrole e entorpecer qualquer resquício de empatia, intensificando os impulsos patológicos. No entanto, suas ações não eram impulsivas, mas frias e calculistas. Os crimes eram cometidos com um mínimo de emoção, seguidos pelo esquartejamento dos corpos, limpeza das evidências e destruição das provas. Isso indica que não estamos lidando apenas com uma pessoa impulsiva, mas com alguém que possui capacidade de planejamento e autocontrole quando necessário. Zhukova demonstrava uma clara hostilidade em relação às pessoas e um afastamento geral da sociedade. Suas perdas na vida, a morte do marido, de vários filhos e uma infância difícil no pós-guerra podem ter contribuído para o acúmulo de raiva interna e hostilidade em relação ao mundo ao seu redor. Ela vivia isolada dos outros, era uma solitária assustadora. Os vizinhos e as crianças tinham medo dela, ninguém mantinha contato próximo com ela. Isso aumentava sua inclinação para a violência e diminuía seus inibições sociais. No comportamento dela também são observados sinais de traços psicopáticos. Ela era implacável e fria, absolutamente não sentia compaixão pelas vítimas. No tribunal, ela se comportava de forma provocadora, zombava das vítimas, interrompia as testemunhas e fazia comentários maldosos. Na cela, ela se gabava de seus crimes. Ela tinha uma tendência à manipulação. A versão sobre o abuso coletivo, inventada já após a prisão, é uma tentativa de justificar a ação, de se colocar como vítima. Além disso, sua autoapresentação demoníaca, por exemplo, as palavras para os seguranças "olha, senão eu como", confirmam isso. Merecem atenção especial as suas declarações nas quais aparecem elementos de dissociação. Em uma das confissões ela diz: "Na minha cabeça soava, bate nela", e depois acrescenta que parecia que não era ela quem fazia isso. Esses episódios podem indicar fragmentos de um estado dissociativo ou fenômenos psicóticos parciais, quando a fronteira entre si mesmo e a ação fica borrada. Mas, ao mesmo tempo, a perícia psiquiátrica a considerou plenamente imputável. Ela entendia o que fazia e podia controlar seu comportamento. Falando sobre possíveis diagnósticos, Zhukova provavelmente tinha um transtorno de personalidade do tipo antissocial, ou seja, psicopatia, na qual se observa a ausência de empatia, tendência à violência, manipulação e desprezo pelas normas. A bebedeira constante completava o quadro de deterioração da personalidade pelo álcool, agravando ainda mais suas características. Episódios de ouvir vozes e desligamento da realidade permitem supor um transtorno esquizotípico ou dissociativo, mas a psicose no sentido jurídico não foi confirmada. Assim, Zhukova é uma combinação extremamente rara de criação no interior, maldade, solidão, alcoolismo e personalidade patológica. Ela não era louca, ela era fria, perigosa, calculista e por isso ainda mais assustadora. E se você quiser uma análise divertida da sua personalidade, provavelmente vou deixar o link para o post sobre isso aqui embaixo do vídeo. A história de Sofia Zhukova é um lembrete assustador de que o mal pode usar a máscara mais comum. A máscara de uma vizinha idosa rabugenta, mas no geral comum. Seu caminho desde uma infância difícil no campo até se transformar em uma assassina em série fria que usava um machado continua sendo em grande parte um mistério.
Por que foram ignorados os sinais de alerta, suas ameaças, o comportamento estranho e o desaparecimento de pessoas ligadas a ela? Seria possível tê-la parado antes? Ou talvez tenha havido ainda mais vítimas e ela começou a tirar vidas muito antes. Zhukova morreu, levando consigo as respostas definitivas para essas perguntas. Restou só uma imagem estranha. Sonka Sipataya, a velha destripadora, a mais velha assassina em série, que sobre as razões de sua crueldade desumana poderia responder com um sorriso assustador. Uma história que ainda por muito tempo vai lembrar sobre os abismos que podem se esconder na alma humana, mesmo sob o véu da velhice. E o que você acha sobre esse caso? Escreva nos comentários, deixe seu like, dislike e assista a outros vídeos no canal. Eles são lançados mesmo que você nem sempre receba as notificações.